Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião da Aliança com o Corredor dos Solteiros. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia, consagrando os dizimistas, 7 horas no total de separação. Um dia glorioso, um dia na presença de Deus. Um jejum muito importante. Um trabalho que nós realizamos e que realmente muda, transforma vidas. Olha o que diz aqui, em Provérbios 26, 2. Vou ler nas duas traduções, na Almeida e na NVI. Assim como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha em seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Como pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, quer dizer, tudo coisas naturais de acontecer, assim a maldição sem motivo justo não pega. Quer dizer, se não há um porquê, se não há um motivo, se não há uma causa, eu não tenho que me preocupar. Não haverá maldição na minha vida. Se eu fecho as entradas para o mal entrar, para o pecado entrar, porque qual é a maior maldição? Qual é a maldição que realmente temos que nos preocupar? A do pecado? Porque quando você abre uma porta para o mal entrar através do pecado, o mal entra para matar, roubar e destruir. É só o que o diabo faz. O diabo não faz outra coisa, ele não faz o bem, ele não faz nada de bom para as pessoas. Então, às vezes eu vejo as pessoas dizendo, eu não sei por que a minha vida não vai. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você precisa dar uma parada, pede para Deus abrir sua mente, abrir os seus olhos espirituais, peça para Ele passar colírio nos seus olhos, peça para as escamas dos seus olhos caírem, ora para Deus iluminar os olhos do seu entendimento, faça a oração do salmista, Senhor, se há algo na minha conduta que te ofende, me mostra. Se eu estou fazendo algo e eu não estou vendo, se eu me acostumei a um estilo de vida que tem me prejudicado e não estou percebendo, me mostra. Eu quero ver. Porque o mais comum são pessoas querendo mudanças. Eu quero mudanças, mas não quero mudar. Então, elas fazem um tour pelas igrejas, elas vão para tudo quanto é lugar e acham que se elas estiverem na igreja tal, na igreja XY, se elas receberem a oração não sei de quem, se alguém colocar a mão na cabeça delas, se elas pegarem isso, se elas levarem mais um brinde para casa, se elas fizerem isso e aquilo, a vida delas vai mudar. Não. Talvez você já fez de tudo. Você já foi em muitas igrejas, muitas pessoas colocaram as mãos sobre a sua cabeça, orações foram feitas, quebras de maldições várias, já expulsaram o diabo 500 mil vezes, já fizeram todas as quebras sobre os seus descendentes, você trouxe até a sua árvore genealógica e quebras já foram feitas. E você levou todos os brindes e todos os amuletos e todas as possíveis situações protetoras poderosas e a sua vida não vai. Porque eu não falo de alguma coisa, talvez, num momento que talvez tenha acontecido. Porque você pode.
Você pode receber uma cura instantaneamente. Deus é um Deus misericordioso, Ele pode te socorrer numa situação de desespero ali. E não passar disso. Eu estou falando de uma vida vitoriosa, eu não estou falando de você viver uma situação aqui ou outra acolá. Eu estou falando de uma vida vitoriosa, uma vida em ascensão, uma vida crescente, uma vida de vitórias. Eu estou falando de você ser um cristão vitorioso, de construir um bom alicerce, porque através de um bom alicerce você pode levantar qualquer coisa lá em cima. Quando nós fazemos uma boa fundação, podemos levantar um prédio bem alto. Mas o problema é que as pessoas não se preocupam com o alicerce, que é a vida espiritual alicerçada na palavra de Deus, uma vida espiritual séria. Então, talvez você está aí questionando por que muitas coisas na sua vida não têm andado, mas tem a ver com a sua condição espiritual. Quantas pessoas que não percebem, elas não dão atenção para isso. Mas toda porta que você abre para o diabo, você não espere que ele vai ficar apenas naquele quadrado. O diabo entra por uma rachadura até, apenas. Uma brechinha. E aí ele vai tomando conta da situação. E ele não fica só na vida daquela pessoa. Ele começa a atuar na vida da família. Então, às vezes eu vejo pais chateados com a condição dos filhos, mas eles não veem o que eles fazem. Então, às vezes os filhos estão tendo uma vida promíscua, mas porque os pais estão tendo uma vida promíscua. E o mal está entrando por intermédio dos pais. E por intermédio dos pais, essa influência demoníaca vai tomando conta dos filhos. Você vai vendo isso acontecer. Isso direto nós vemos. Os pais abrem uma brecha numa situação, de repente, olha eles vivendo aquilo com os filhos. Porque o mesmo mal que domina a vida do pai, acaba dominando a vida dos filhos. Preste atenção nisso. Aí a pessoa, ela está reclamando, ela reclama das situações que ela está vivendo. Ela diz, não, porque eu corrijo, eu educo meus filhos, mas talvez você não é um exemplo. A melhor forma de educar alguém é através do exemplo. E eu vejo que não há uma preocupação. As pessoas se preocupam mais em colocar Jesus em tudo quanto é lugar do que numa vida exemplar. O que a palavra de Deus nos ensina é sermos exemplares, pessoas exemplares, pessoas que dão bons exemplos. Nós somos ensinados pela palavra de Deus a sair por aí dando bons exemplos. Compreendeu? Então, às vezes você reclama de 1000 coisas e diz que você fez isso, você fez aquilo, você não sabe por que você está vivendo isso. Uma maldição sem causa não pega. Maldição sem causa não pega. Se a maldição é porque há uma causa. Qual a causa? Aí você tem que olhar. Preste atenção na sua vida. Por onde o mal tem entrado na sua vida? Talvez na sua vida financeira. Por onde ele tem entrado? Talvez você não é um dizimista fiel. Um ofertante fiel. Talvez você não é. Eu não sei. Talvez você não prioriza Deus. Deus não é a prioridade da sua vida. Você deixa Deus sempre em segundo lugar, segundo plano. Você prioriza muitas coisas e não prioriza Deus. Talvez você, como pessoa, você mente. Você lida com situações ilícitas. Você não age e não vive de forma íntegra. A retidão não faz parte da sua vida. Você se acostumou, talvez,
através das influências, bom, todo mundo faz. E aí os seus hábitos são os piores. Você tem hábitos nocivos. Você tem más atitudes e maus hábitos, talvez no trânsito, por onde você passa, na sua casa. A sua casa é uma casa indisciplinada, as coisas são feitas de qualquer maneira, não há disciplina, não há educação, não há bons hábitos. E aí você acha que nada disso é importante, que Deus não está preocupado com isso. Como que ele não está? Se ele fala da disciplina na palavra. Se disciplina não fosse importante, por que ele falaria? Por que estaria na Bíblia? Integridade, retidão, falar a verdade, tudo é bíblico. Seu exemplo é bíblico. Domínio próprio, autocontrole, tudo é bíblico. Escuta, tem um grande número de cristãos que já colocaram Jesus em tudo, menos na própria vida. Jesus está em tudo. Tem Jesus até na caneta que ele escreve. Mas não está no coração, não está na vida, não está na conduta. É fácil você sair por aí e falando de Jesus, e fala para um que você é cristão e para outro. E cadê suas obras? Cadê sua conduta, uma conduta correta, exemplar? Às vezes não existe. Você não tem uma conduta exemplar. Você não anda em integridade. Disciplina não faz parte da sua vida, os seus hábitos são os piores. Em todos os aspectos. Hábito de gritar, hábito de xingar, hábito de mentir. Na sua casa talvez é casa de crente, mas que só escandaliza. Eu não sei. Talvez a vizinhança toda já sabe. É uma gritaria, desequilíbrio, dívida chegando na porta. Talvez você é um profissional, uma profissional que não cumpre com a palavra, você não tem palavra. Você marca uma coisa e não cumpre. A sua vida é toda desordenada. Talvez você, olhando aí ao seu redor, as coisas estão desordenadas, sua vida está desordenada, sua casa está desordenada, seu escritório desordenado, está tudo fora de ordem. E talvez você já ouviu Deus te orientando através da palavra para você botar sua vida em ordem. Mas talvez você não põe. Você não se preocupa com isso. Você acha que isso não é importante. Você acha que servir a Deus é ir lá de vez em quando, ou ir lá na igreja, fazer caras e bocas e movimentos vários. Sai de lá, cadê obras? A fé sem obras é morta. Cadê uma conduta correta? Que cristianismo é esse que eu não influencio ninguém? Que cristianismo é esse que não há boas atitudes? Cadê o exemplo? Somos representantes de Deus. Você representa bem a Deus? Você se considera um embaixador de Cristo de primeira? As pessoas querem a vida que você tem? As pessoas querem? Em função da sua conduta, do seu estilo de vida, as pessoas querem Deus? Elas querem a vida que você tem? Eu não sei, só você pode responder. Aí você pergunta, por que a minha vida não vai? Não tem maldição sem causa. Se tem uma maldição aí, amarrações, situações várias, é porque tem uma causa. E se você não souber o que está causando isso, quem é que vai saber? A vida é sua. Você tem que saber. Você tem que olhar para a sua vida e observar se ela condiz com a palavra de Deus. Porque é muito fácil falar que sou cristã. E, de repente, achar que ser cristã é ir lá na igreja, cantar alguns hinos, cumprir com alguns rituais, ir embora para casa e viver a minha vida como se Deus não existisse. Cadê? Ah, bicho, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Ah, porque lá na minha igreja todo mundo faz. Você não é todo mundo. Tá todo mundo errado, então.
Igual alguém um dia disse assim, mas o meu pastor pede dinheiro emprestado. O meu pastor perguntou para mim qual o agiota que eu estava pegando dinheiro para ele pegar também. Mas o meu pastor faz. Eu falei, seu pastor está errado. O seu pastor está errado. Ele precisa conhecer a palavra de Deus e andar em integridade, porque ele está dando um péssimo exemplo. O mundo precisa de exemplos. O mundo precisa de exemplos. As pessoas veem as outras fazendo e elas saem fazendo. E se você não tem um exemplo, do seu lado você tem a palavra de Deus. Para você se espelhar. Se espelha na palavra. Pegue a palavra. Viva a palavra. Mas não saia por aí anunciando Jesus através do adesivo e sei lá mais onde você colocou Jesus, mas não colocou na sua vida. Não há obras perfeitas que agradam a Deus, íntegras, que vão causar uma boa influência, ser um bom exemplo para as pessoas. Não. Talvez a sua visão de cristianismo precisa ser mudada. Como eu venho falando faz tempo. Tem muitos cristãos que precisam ser cristianizados. A fé aceita tudo. E ela não pode aceitar tudo. A fé precisa aceitar o que vem da palavra de Deus. Não eu creio em qualquer coisa. Essa fé customizada, adaptada ao gosto das pessoas, ela está errada. Quantas vezes eu vejo gente praticando essa fé customizada, com a expressão na minha igreja? Não tem isso. Peraí, o que é bíblico é bíblico. Não é uma questão de denominação. Na minha igreja pode. Peraí, se a palavra de Deus diz que não pode, não pode. Não pode. Não. Muitos cristãos precisam ser cristianizados. Essa fé customizada, ela vem deformando uma quantidade muito grande de cristãos. Essa fé que aceita tudo. O sujeito pega um objeto qualquer e agora isso se torna um amuleto, algo consagrado, algo sagrado, algo que tem um poder. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Quantas pessoas que são viciadas em pegar brinde e ainda pagam caro por essas coisas. A fé aceita tudo. Gente, isso não está certo. Alguém tem que reagir. Você que está aí, que talvez, não sei, vive essa fé customizada, adaptada ao gosto do freguês. Está errado? Talvez você está rodeada de brindes. Só não tem vitória na sua vida. Porque isso tudo funciona como idolatria. E a fé não pode aceitar tudo, infelizmente. Infelizmente, algumas pessoas, elas têm vivido dessa maneira. Elas creem em qualquer coisa, elas pegam qualquer coisa, elas são levadas para lá e para cá, como peteca, para lá e para cá. Por quê? Porque elas não conhecem a palavra, porque elas não estão firmadas no Evangelho. E isso cada dia está piorando. Cada dia que passa se customiza mais. Cada vez que passa a fé está aceitando mais ainda. Porque as pessoas não têm limite para as bizarrices. Não tem limite. As pessoas, ao invés de buscarem a Deus, elas buscam apenas a solução de um problema. Elas buscam mais um brinde para protegê-las ou com a promessa de que a vida delas vai mudar. Está errado. Não há maldição sem causa. Se tem um problema aí na sua vida que não se soluciona, ou se a sua vida nunca anda, é porque tem uma causa. E o problema está na sua vida espiritual, que precisa ser vista, mudada,
transformada. Você precisa realmente ter um encontro com Deus. Desenvolver e construir um relacionamento sério com Deus, íntimo e pessoal. Andar por fé. Mas a fé é em cima daquilo que a palavra fala. Entendeu? Não sair crendo em qualquer coisa sem sentido, coisas fora de contexto. Às vezes se pega lá um versículo bíblico igualzinho os satanistas. Você acha, os satanistas levantaram a sua doutrina e as suas igrejas e etc. em cima da palavra de Deus. Eles pegaram aquela passagem em que o diabo mostrou todos os reinos, todas as coisas para Jesus e disse, se você me adorar, tudo isso eu vou te dar. E aí eles disseram, bom, se o diabo disse que pode dar, é porque é dele. Então, o diabo é dono de tudo, é dono do mundo. Ele pode dar. Foram lá e levantaram uma doutrina em cima disso. Doutrinas, né? Essa denominação satânica. Os satanistas levantaram a sua fé e as suas doutrinas em cima da palavra de Deus. Em cima de um versículo isolado. Fora de contexto, totalmente. E quantas denominações fazem isso? Também estabelecem doutrinas em cima de um versículo isolado, fora de contexto. Quando uma coisa tem que estar dentro de um contexto, ou seja, em toda a palavra de Deus você encontrar respaldo que dá sustentação àquilo. Aí uma pessoa pega uma coisa totalmente fora e sai lançando isso aí como uma doutrina, como uma regra, como uma lei, ou mesmo com o poder de mudar vidas. Não. Dê uma olhada na sua vida. Porque se a sua vida está aí amarrada, problemática, tem uma causa. Procura na sua vida espiritual, que você vai encontrar a saída. Conserta a sua vida espiritual. E nenhuma maldição terá poder sobre a sua vida. Porque não vale maldição nem encantamento sobre o povo de Deus. E se está valendo na sua vida, é porque tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está conosco. Que essa palavra entre, esclareça, ilumine o entendimento de cada pessoa, porque muita gente tem vivido como cego. Quantas pessoas que são cristãs, mas são cegas. São conduzidas por cegos, são cegas, e estão caindo em buracos, e fazem um monte de coisas, mas não saem do lugar, e questionam porque fazem, mas a vida não vai, e aquilo, estão sofrendo. Mas o Senhor está explicando. O problema está na questão, está na vida espiritual. Está no tipo de fé que é praticada. Talvez é uma fé customizada.
Uma fé adaptada ao gosto da pessoa. É essa fé que aceita tudo e a fé não pode aceitar tudo. Aceita qualquer coisa, eu creio em qualquer coisa, mas não é assim. Nós precisamos crer no que diz a sua palavra. No que diz a sua palavra. E procurar também saber cada um se aquilo que está sendo apresentado está dentro de um contexto. Não é um versículo isolado, como os satanistas e tantos outros pegam, para estabelecer uma doutrina, uma lei, uma regra. Como que é assim que deve ser, porque está na Bíblia. Se não está dentro de um contexto, não se pode levantar nenhuma doutrina, nenhuma lei em cima disso. Ó Deus, abra a mente de cada pessoa. Cubra cada um com teu sangue. Eu peço mudanças, renova o entendimento dessa pessoa. Que ela não desista de manifestar a verdadeira fé. Que ela se posicione com uma fé séria, baseada na sua palavra. Que ela busque, meu Deus, se informar. Que ela busque conhecer mais do Senhor. Que ela se aproxime do Senhor. E que ela busque a integridade. E viver em conformidade com o que diz a sua palavra. E seguir o seu exemplo. E ser um bom exemplo. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço mudanças e vitórias. Eu abençoo cada vida que ora comigo agora. Abençoo lares e famílias. Consagro tudo e peço mudanças. Mudanças, Senhor, na fé, no espírito, na visão. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado com o programa. Abra as janelas dos céus e derrama abundância sobre cada um desses fiéis. Também desperta mais semeadores, porque esse passo de fé realmente leva a vitórias, porque é bíblico. É um princípio bíblico importantíssimo. Então que essa pessoa passe a semear no teu reino, porque quem planta colhe, e se ela passar a plantar, ela vai ser abençoada. Obrigada, meu Deus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas e celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando a todos os dizimistas. Um dia separado, buscando o Senhor. Jejum e oração. Isso funciona. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.